Um goleiro melhor, mesmo com o restante do time sem tanta qualidade assim, seria um jogo muito mais tranquilo pro Atlético. É que o goleiro deu vida ao Grêmio. Não, se houvesse, vamos botar, se o Ivan do Inter fosse o goleiro do Atlético, o Atlético tinha passado. Ou o Adriel, né, que o Atlético realmente tentou, né? O Adriel é o terceiro do Grêmio, né, que o Atlético queria. Se o Adriel tivesse no gol, provavelmente o Atlético teria passado. Não, e o fato curioso, porque o goleiro que jogou ontem é o terceiro goleiro do Atlético. Sim. O time começa a temporada com um goleiro, joga 6 jogos, ele sai, entra o reserva, toma 7 gols em 2 jogos, até naquela goleada pro Betim que a gente citou ontem, e aí vem o terceiro goleiro, que foi o que jogou ontem. Então, assim, o Atlético tá passando muitas dificuldades nesse setor, tentou o Adriel, não conseguiu, mas se ele estivesse lá ontem, era uma classificação tranquila. O goleiro de ontem, ele tem tudo, menos perfil de goleiro, na minha opinião. Ele pode ser alto, ele pode, sabe, mas ele é totalmente estabanado dentro da área. Ele não tem a menor condição. Tem 22 anos só. O gol do Arezzo, pô, tem 2 caras em cima do Arezzo, tem um do lado do Arezzo e tem outro fazendo a cobertura aqui do outro lado. E ele vai lá fora pra tentar dividir com aquele tamanho. O primeiro gol do Braithwaite ele já erra, espalmando a bola pra cima. Olha, ontem o goleirão, hein? Diego Vitor o nome. E ele errou 4 vezes, né? Porque tem uma jogada antes do terceiro gol que o Arezzo antecipa ele chega mais uma vez de uma maneira atabalhoada, o Arezzo dá a casquinha, só que o zagueiro consegue tirar a bola no caminho do gol. Teve outra jogada logo depois que ele toma o primeiro ou segundo gol, agora não vou lembrar que foram tantos gols, mas que ele vai fazer a saída de bola e chuta em cima do atacante depois do Peru lá do meio de campo. Depois do Peru, né? Depois do segundo gol. E aí ele vai fazer a saída, chuta prensado, aí depois ele ainda depois ele ainda consegue salvar ali a tentativa de finalização por cima, mas realmente foi o grande diferencial do jogo, porque o Atlético, com todas as suas limitações, foi um time bem mais organizado que o Grêmio, aproveitou que o Grêmio tá parece que num curto-circuito, assim, de não sabe mais se faz linha de impedimento ou não. E aí não faz nem uma coisa nem outra, nem consegue se defender mais atrás para evitar essa bola longa nas costas do zagueiro, e nem consegue, então, adiantar os seus jogadores para deixar o atacante adversário impedido. Então é o tempo todo jogada fácil, os caras só lançam a bola nas costas da zaga do Grêmio e tem sempre alguém saindo de cara com o goleiro. Negócio impressionante. Depois da entrevista ontem, viu, se eu sou o tribunal, se eu sou a direção do Grêmio, viu, pessoal, eu peço agilidade no julgamento do Quinteiros, viu, para ele não estar no banco depois da entrevista ontem, viu. Antecipa logo o julgamento. Porque até os Mas aí é o de sábado. Melhor não, mas tu me entende, porque a entrevista dele ontem, se ele pudesse, não teria jogo, né? Não sei se tu concorda, o teor da entrevista, né? Se não tiver o Grenal, melhor. Né? Mas nunca duvide do Grêmio, né? Por isso que eu acho que o Internacional, olha, tem que ter muito cuidado, meu. Nada definido. Nada. O Quinteiros, ele me lembrou ontem, em dado momento, o Renato. Com um discurso completamente fora da realidade, parecendo que ele estava tentando se esquivar da péssima atuação, não tem nada a ver. Não, porque ele vinha com argumentos, o Internacional, os elogios ao Inter, por exemplo, porque é o mesmo time que trabalha há muito tempo. Mas isso também é verdade. É errado. O Inter tá com 7 jogadores diferentes no time titular, do final do ano passado até agora. Tudo bem, mas a mecânica de jogo é a mesma. Tu não pode dizer que o time que tem um treinador que tá mais tempo que o outro, ele não tá melhor colocado. O ataque... Ou tem uma situação que é mais favorável do que a tua, Mol. Pelo amor de Deus. Não. É que os elogios que ele fez ao Internacional são errados, não condizem com a realidade, porque a defesa do Internacional que se destaca tem um jogador que estreou no profissional pelo Internacional nessa temporada. O ataque... Quem tu tá te referindo? Gabriel. Mas esse jogador conquistou a titularidade. Sim, tudo bem, mas é novo. Não vem de um longo tempo de trabalho, são 12 jogos. Os 2 atacantes que brilharam na arena e o Vitinho que vem brilhando no Campeonato Gaúcho são novos, eram reservas até 5 jogos atrás. Mas é que tem uma coisa, o Internacional tem um sistema de jogo, é mais fácil pro jogador que chega, ele já chega num time que tá organizado, cara. Sim, eu concordo, mas não foi isso que o Quinteiros falou. O Quinteiros falou que é o mesmo time que vem trabalhando há muito tempo. Isso tá errado. O Quinteiros, ele fala da arbitragem que não faz sentido, com exceção da expulsão do João Lucas. Não, eu vou te dizer, eu acho que ele tem que falar, a direção fala o tempo todo, por que ele não pode falar? Mas são muitos fatores que ele traz que pra mim, além do momento que ele cita que tem pouco tempo de trabalho, que isso eu até concordo com os jogadores novos, de resto, foi tudo foram argumentos utilizados que não condizem com a realidade. Nessa situação, se fosse o Renato, seria bem diferente em relação à arbitragem. Renato falaria,
cara errou, vai pagar a caixinha, cometeu um erro que quase nos prejudicou. Não, o Quinteiros, não, a culpa é da arbitragem, a expulsão do Luan Cândido. O Luan Cândido foi perfeito, tem que fazer isso mesmo nos outros jogos. Assim como seria então o Gemerson, também eles consideram que foi um erro da arbitragem. Um corte ontem no Instagram, vocês devem ter visto também, do Diego Souza, comentando como é que foi o comportamento, né, do Grêmio, dos jogadores do Grêmio no Grenal, e ele dizendo, os caras não têm a mínima noção do que é um Grenal. O Diego Souza jogou vários, venceu vários, fez gols em vários Grenais. Eles parecem não saber que o Grenal é tudo. No Rio Grande do Sul, o Grenal é tudo. Então eles jogaram uma partida como se jogassem qualquer tipo de jogo. E aí eu começo a pensar, o Grêmio não tem mais o Grêmio perdeu a memória, né? O Grêmio não ficou nada, nenhum resquício do passado. O Grêmio apagou completamente. Mas tem o Kahneman no vestiário, não tem? Pelo menos no vestiário. Mas é o que tá só falando nesse momento, né? Eu digo só assim, falando, mas ele não convence os jogadores? Será que o Quinteiros não deixa ele falar? Porque esse sabe da importância do que é o Grenal. Ele é um cara que age muito forte nos bastidores. Eu digo a memória assim na maneira de jogar o Grêmio desde o ano passado. Tem muito cara que não jogou, né, Benfica? O Renato apagou no ano passado. O Grêmio quase foi rebaixado. Sim. É bom. Muitas pessoas pedindo a volta do Renato. Bom lembrar que o Grêmio quase foi rebaixado com o Renato. Mas enfim, questão de gosto, né? Mas o Grêmio do Renato no ano passado também já não lembrava nada mais do Grêmio vencedor do Renato. O Grêmio alterou completamente e agora chega o Quinteiros que pega esse vazio também, que tenta uma espécie de reconstrução. O departamento de futebol se alterou também, a gente não sabe a vivência que tem esses homens. Boas pessoas, obviamente, Alexandre Rossato e Guto Peixoto, mas será que estão preparados para suportar esse rojão, essa transformação do Grêmio? E daqui a pouco, Daniel, esse ano eleitoral já começa a questão política. Puxa, vai ser um ano, bem tenso, mas eu queria chegar nessa questão. O Grêmio apagou o seu passado. Não restou nada. Mas só vamos pegar aqui, ó, caras que já estavam. Gabriel Grando sabe o que é o Grenal. Só pegando por base esse eu tomei o Grenal, teu ponto, Benfica. Eu tomei o Grenal como ponto de partida para isso. Eu digo claro. Saber o que é o Grêmio em si. Bom, vai em frente. Sim. Não, tu tem razão. O saber o Grêmio sempre foi um time de pegador, né? O Grêmio sempre foi um time enérgico. O Amuso, por exemplo. Isso, de temperamento, né? O cara chegou da é o que conseguiu se salvar até do jogo contra o Atlético. Por isso que eu digo, o Grêmio tem bons jogadores, cara. Quando todo mundo tá jogando mal, o problema é o sistema. Tem uma brincadeira na internet, o Amuso, aparecendo aquele balãozinho do pensamento. Tudo é longe aqui nesse país, onde é que eu me meter? Enfim, o Amuso, coitado, de repente o cara tá lá em Roraima, até não jogou, mas daqui a pouco o cara tá lá no interior de Minas Gerais. E daqui a pouco... Bélgica tu faz de ônibus o país todo, né, Benfica? O Roraima foi o jogo que ele entrou e saiu. Exatamente. Aí tem o Christian Oliveira, que também é um uruguaio que passou mais tempo nos Estados Unidos. O Bright White, esse teve uma rápida capacidade de assimilação, mas é muita gente nova, né, cara? Mas eu queria pegar o termo do Grenal, ó. Tu tem o Kahneman, que não tá jogando, mas é o temperamento do Grenal. Tu tem o Gabriel Grando, 2, Vijaçante, João Pedro. Aí tu tens o Edenilson. Quem mais? O Natan Pescador não dá pra dizer, né? Não dá pra colocar o Gustavo Martins aí, que é um jogador que passou Gustavo Martins, claro. Gustavo Martins jogava Grenal na base, né? Exato. Sabe o que é o Grenal, né? O Vieri sabe o que é Grenal, apesar de jovem. O Bright White, por tudo que ele passou na carreira, sabe o que é o Grenal. Quer dizer, tu tem pelo menos 8 jogadores que entendem então meio o que é o clássico. Claro, é muito pior, tu tem toda a razão. Aí o temperamento, talvez. Também, né? Aí talvez seja o discurso da comissão técnica. Que aí sim, tu pega um grupo de jogadores que tem um certo temperamento, de vários que chegaram agora, e aí tu pega um treinador que trata o Grenal, vamos supor, como um Vélez e Huracan, aí sim, aí pode fazer efeito. O próprio técnico é um estrangeiro, né? Perdido, não sente. O problema é que se fosse o problema só o fato de não saber o que é o Grenal, de não conseguir enfrentar o Inter de uma melhor maneira, ainda assim não seria tão ruim quanto é o problema atual do Grêmio. O Grêmio não consegue jogar contra o Atlético. O Grêmio não consegue jogar contra os adversários de nível mais baixo possível. São Raimundo sem divisão. Esse é o ponto preocupante. Porque se fosse contra tá bom, o Inter é o atual, o quinto colocado lá, o time que tem o técnico há mais tempo, beleza, então é superior no momento. Mas, contra o Atlético, tu não precisa ter muito, né, pra conseguir apresentar algo minimamente digno. O Grêmio, o gol do João Lucas é um negócio...
completamente acidental, é o erro de todos os lados. João Lucas falou na entrevista que, não, porque no sistema de jogo a gente vê um atacante disparando e já tenta o lançamento, ou seja, tentar passar a bola pelo meio de campo, não. Vê um cara lá, já dá o balão. Dá o balão lá pra frente e manda o cara correr. Aí faz um balão que vira chute, que vira qualquer coisa terrível e o goleiro toma o frango. Então, um gol completamente dado, sem mérito nenhum. É que a desorganização tática, eu acho que é até natural até certo ponto, pelo pouco tempo de casa que muitos jogadores têm. O que vem me preocupando muito é o fator físico de muitos jogadores. Problema, mas o físico, cara, ele se deve... Eu falei sobre isso no programa já, né? O físico do time não tem pegada, não tem nada o time. Tá, não tem força o time. Mas o físico se deve ao fato do Grêmio estar desorganizado. De correr mal. Não, também, correr errado. Também, mas mais do que isso. É por isso que eu digo assim, ó. Tem jogadores que estão chegando, isso tem que ser levado em consideração. Eu não sou partidário da tese, e aí há dificuldade, inclusive, de alguns ouvintes aqui, estava debatendo com um há pouco, né, que tem cara que gosta sempre quando pensa diferente, é o bom da democracia, né? Rotular a opinião, né? Tu tem N motivos para explicar por que o Grêmio está jogando mal. Agora, como disse o Benfica, se tu vê que não há o mínimo de evolução, isso sim é preocupante. E aí é treinador, e acho que essa parte física ela está relacionada hoje à desorganização do time. Tu olha o Grêmio